Oi, gente, bom dia. No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouco mais sobre o que vimos ontem, sobre as questões de racismo que é tão discutido, né, hoje em dia. Graças a todas as lutas, né, e que a gente consegue hoje discutir e que temos um pouco mais de igualdade, né? Mesmo que não no nível que queríamos, que seria o ideal, mas já temos uma grande conquista. Ó, no meu quarto, por exemplo, foi Bárbara que me deu, ó. Tá vendo essa mulher do meio? O nome dela é Dandara. Ela foi uma grande representante da luta do movimento negro. Ela ajudava nas fugas dos escravos. Ela foi mulher de Zumbi dos Palmares. Então, é uma coisa assim para eu olhar e lembrar que sempre tem gente lutando e a gente tá resistindo sempre. Não sei se todos me seguem, mas recentemente, né, no Instagram eu postei um vídeo falando um pouco sobre isso, do Dia do Orgulho, né, da consciência negra. E aí eu comentei o seguinte: muitas pessoas acham que faz muito tempo que a escravidão acabou. Só que não. Faz 132 anos, só isso. Professor, 132 anos não é muito, não? Não. Minha avó, minha bisavó, morreu com 98. Ou seja, se ela morreu com 98, o pai dela e o avô dela viveram no tempo que tinha escravidão. De maior certeza, o avô dela pegou a escravidão. Sim, eu disse no vídeo que eu tinha duas linhagens, né? Eu tenho uma parte da família branca e uma parte da família preta. E aí, né, ouvindo histórias e sabendo de acontecimentos, eu soube que o meu tataravô, da parte branca, ele, por exemplo, fechava a porta, né, quando um negro ia passar. Um negro vai passar na rua, ele fechava a porta. Consequentemente, o meu outro tataravô, preto, passou, sofreu, né, com todos aqueles pontos que a gente já conhece pouco, mas conhece da escravidão. E aí uma coisa que une o pensamento dos dois é pensar que hoje em dia a gente tem preto que é médico, preto dentista, preto advogado, preto professor, pretos e pretas. Eles nunca na mente deles pensaram que os negros iriam ocupar lugares que até então eram só para brancos. E isso veio, ó, de muita e muita luta. Não foi assim, por exemplo, eu converso muito com minha prima, né? E ela tava comentando, ela faz história. Alguns conheceram ela, que ela deu até aula no Pedro. A primeira novela, eu acho que alguns de vocês possam conhecer os seus pais. A primeira novela que teve uma protagonista sendo o papel principal da novela, certo? Foi que teve uma mulher negra fazendo o papel principal. Foi Da Cor do Pecado, onde você tem Thaís Araújo fazendo essa principal mulher preta. A gente vai ter, né, na história outras histórias que deveriam haver mulheres negras, como Gabriela. Alguns de vocês possam ter ouvido, ela passou na Globo pela segunda vez, sendo Juliana Paz que fez. Juliana Paz já é considerada mulher negra, apesar de ter uma tonalidade de pele mais clara, mas ela se encaixa. Ao contrário da primeira vez que foi gravado, Gabriela, ela era uma, por mais que no livro enfatize que ela é uma mulher preta, na hora de que vão gravar, eles colocam uma mulher branca. Botam ela para fazer bronzeamento artificial, para ela ficar numa tonalidade mais escura.
Aí a gente pergunta, e por que não ter uma atriz negra? Porque tem. Sempre teve. A gente, negro, sempre teve em todos os lugares. A diferença é querer. Tem vários relatos nesse âmbito, né, dos atores, que é assim. Tem todos os papéis detalhados. Aí, lá embaixo tem assim, homem preto. Ou então tem Carlos, é um homem preto. Os outros personagens, por exemplo, tem Pedro, aí tem assim, dentista, que namora cicrano, que mora em tal bairro, que tem esse andar, tal e tal características. Quando é um personagem negro, simplesmente a característica que é colocada para ele é essa. E aí alguns atores pretos se perguntam, sim, mas qual é a característica do meu ator? Qual o jeito do meu personagem? Qual o jeito dele falar? Qual o jeito dele andar? O que é que ele faz? Entendem? Eles querem denotar que a única característica é ele ser preto, e só por ele ser preto, sim, ele vai ter aquele andar, aquele falar. Entendem? E aí a gente vem passando por todo esse processo de lutas e mais lutas. Eu ouvi várias vezes, por exemplo, eu fui fazer um mestrado, aí tem uma mulher loura, muito fina, aí ela pegou e fez assim, não sei por que esses negros lutam tanto por cotas, a gente não tem a mesma possibilidade de estar aqui no mestrado? Aí eu disse o seguinte, nem todo negro vai ter a possibilidade de ter um bom estudo, de ter uma família que tenha condições de mantê-lo em uma outra cidade. Então ele precisa sim de cotas. Porque como o vídeo de ontem que a gente foi discutir em questões de porcentagens, aonde está o negro, a gente começa do primeiro princípio. Quando acabou a escravidão? Acabou a escravidão, a gente entendeu que o negro merece ter um lugar, que nem foi por isso. O motivo da quebra da escravidão, do final, foi para ter mais capital, para ter pessoas que comprassem isso. Não foi porque, gente, o negro é importante, vamos liberá-lo, ele é uma pessoa como a gente, que bonito. Não foi assim. E aí, quando liberaram os negros, tinham algumas leis do tempo da escravidão, né? Lei, o negro não poderia ter terras, o negro não poderia estudar, ou seja, o negro saiu da escravidão sem ter nada. Ele não tinha casa, ele não tinha emprego, ele não tinha estudo, ou seja, muitos negros voltaram a trabalhar nas fazendas para receber o mínimo possível, porque até hoje em dia a gente ainda tem casos em que mulher ganha menos que homem, e se for uma mulher preta ou um homem preto, ainda ganha menos ainda. Que aí faz a gente refletir, né? Que não demos condições para essas pessoas se desenvolverem. Pronto, eu tô aqui, né? Sou formado, sou concursado, mas não são todos que tiveram essa chance, ou como eu estou dizendo, 132 anos de luta para chegar ao mínimo que é aqui, onde eu tô. Vocês conseguem entender? E aí essas cotas entram na tentativa de igualar um pouco, de dar a chance para aquela pessoa negra de baixa condição, aquela criança negra que tem um tratamento diferenciado pelos professores, pelos amigos, que querendo ou não isso mexe um pouco com a pessoa. Então é uma forma de possibilitar uma igualdade para que essa pessoa que entrou por cotas, a família dessa pessoa vai progredindo até um ponto que a gente chega em um equilíbrio. Porque se eu tenho metade da população negra no Brasil, por que eu não tenho essa representatividade
como vocês viram, no meio político. Porque eu não tenho essa representatividade no meio artístico. Aí depois que eu expliquei essa situação, ela demonstrou ter entendido o porquê das cotas. As cotas não é para ser para sempre. Que nem precisaria de cota se não tivesse nem existido escravidão e nem toda essa diminuição do negro. Só que houve, então a gente tem que trabalhar com isso. Formas de reverter isso. Aí, por exemplo, muita gente diz assim: não, isso é mimimi, isso não existe. É o negro que fica se vitimizando. Gente, parem. Eu digo muito isso porque geralmente as pessoas que dizem isso ou são pessoas negras, uma minoria, que nunca percebeu o racismo e fica tratando ele tipo, ah, fulano é besta, sendo que aquele, ah, fulano é besta, de alguma forma feriu você. Mas você acha que aquilo não é racismo, que aquilo é irrelevante. Ou são pessoas, em sua maioria, gente branca, que não entende porque nunca passou, nunca chegou num supermercado e foi o tempo todo perseguido pelo segurança. O professor de vocês foi. Eu simplesmente estava numa loja, não tinha... Tava o pessoal entrando, eu não vi segurança nenhum na loja, nenhum. Quando eu entro na loja, do nada brota um segurança. E aí eu vou caminhando e ele sempre... Tá entendendo, né? Só a mim. Então, por exemplo, quando as pessoas brancas e outras pessoas, né, que pensem assim, a gente tem que mandar essa pessoa refletir. Por exemplo, tem uma pessoa que mora num condomínio super chique, riquíssimo. Aí pergunta assim pra essa pessoa: quantas pessoas negras moram nesse seu condomínio tão rico? Aí a pessoa vai ficar: não, mas tem fulana negra que aparece aqui. Eu recentemente fui num condomínio desse visitar uma pessoa e não tinha, pelo menos eu não vi, né? Olhei assim rapidamente. As pessoas negras que eu vi no ambiente eram as empregadas, eram os pedreiros, mas não um morador. Interessante, né? Mas essas pessoas dizem que o negro não tá lá porque não quer. Porque o negro não quis. Porque o negro é muito preguiçoso. Mas não é, porque não teve oportunidades. Quantos negros, quantas mulheres negras têm filhos sem pai, criam filhos sem pai? E aí essa criança vai ter condições de estudar? Não, às vezes essa criança tem que logo procurar um emprego. Mas não, é porque o negro não quis. Ele é preguiçoso. Totalmente diferente de uma pessoa que vem de uma família rica, que tem condições de pagar a faculdade para ela, que ela não precisa trabalhar e estudar. Ela tem o carrinho dela logo cedo, tem um melhor celular, tem um notebook, tem condições totalmente diferentes para estudar. Pega essa pessoa, essa mesma pessoa que diz isso, aí você faz assim: ah, você trabalha onde? No setor administrativo da empresa? Ah, você é o dono da empresa? Mas e aí, quantas pessoas negras estão trabalhando na sua empresa? Aí a pessoa vai ficar, né, assim, porque tem que buscar. Eu não sei, porque tem tantos, né, que ele tem que parar pra pensar. E a pessoa vai dizer: tem fulana. Aí você pergunta: fulana é de qual setor? Ah, fulana é da limpeza. Por que não tem uma fulana secretária? Que é o que acontece. Eu, que venho desse processo de desconstrução, eu entro nos lugares e às vezes não me sinto muito confortável, mas eu sempre faço isso. Eu chego num restaurante muito arrumado e olho. Às vezes não tem garçom negro, às vezes não tem ninguém negro.
Por exemplo, fui no Camarões, lá em Natal. Não tinha ninguém negro. Só eu, que estava com minha amiga. Eu não me senti confortável. Porque você vê olhares diferentes para você. Fui numa clínica consultar minha mãe, lá em Natal. Aí minha mãe, ela não percebe. Ela é daquele tipo de gente negra que... Ah, isso é besteira, isso é... Só que não entende o quanto aquilo impacta não só ela, mas várias outras pessoas, porque é uma coisa estrutural do Brasil. Aí eu cheguei no hospital e fico lá paradinho, só analisando, pensando. E aí eu vi que nenhuma atendente era negra. Ninguém que estava entrando no trabalho era negra. Vi 2 pessoas negras nesse consultório, que era a empregada e o vigia. Professor, mas aí quer dizer que não tem? Então tem. Tem porque eu cheguei lá no mestrado, só tinha eu de 10. Acho que eram 10 ou 13 pessoas. Só tinha eu e uma menina negras. O resto eram brancos. No doutorado, que é um nível acima, vai diminuindo. Dependendo do curso, se você for fazer medicina, se você for fazer direito, às vezes, é uma porcentagem ainda menor. Mas a gente negro não é para se desestimular com isso, não. É pra gente querer ainda mais, lutar ainda mais pra gente estar em nossos lugares. Professor, e o que é pra gente fazer, a gente que é negro? Não ficar calado. Se falar do seu cabelo, responda. Se falar do seu nariz, responda. Se falar da sua boca, responda. Se falar do seu tom de pele, responda. Diga, não entendi sua brincadeira. O que é? O que é que eu sou diferente de você? Certo? Pessoa branca. Professor, eu sou branco, o que é que eu posso fazer? Você chegou num ambiente, aí tem uma pessoa, outra branca, brincando assim. Ah, o fulano de cabelo é ruim. Aí você vai falar, você sendo branco, você não vai rir dessas piadas. Você vai chegar e vai dizer, não tô entendendo qual é a sua brincadeira com o cabelo daquela pessoa. Não tô entendendo sua brincadeira com o tom de pele daquela pessoa. Qual é o problema? Certo? É sempre botar as pessoas para refletir. Igual que a gente tem trabalhado nas outras situações bem antes, falando sobre a questão de ter empatia. E outra coisa também que a gente tem que entender é que, infelizmente, muitos desses preconceitos ficam se misturando. Sabe? Quando uma pessoa, por exemplo, ela é LGBT, aí ela é LGBT e negra, ela já sofre mais. Se ela for LGBT, negra e pobre, ela sofre ainda mais. Se ela for LGBT, pobre, negra e tiver um problema de deficiência, ela sofre ainda mais, porque a sociedade da gente exclui essas pessoas. E eu e vocês que têm aula comigo, todos nós estamos trabalhando para ser pessoas diferentes e mudar essa situação. Esse é o nosso papel, fazer a diferença. Viu? Então é isso, gente. A aula de hoje é bem reflexiva. Tenha um ótimo dia, gente. Tchau.